Paz do Senhor, gente. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Precisamos Conversar. E desde já, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz e nós temos mais uma nova oportunidade de conversarmos um pouquinho sobre algumas coisas do nosso contexto de sociedade, sobre tudo aquilo que nos envolve como cristãos, como representantes do reino. E antes de começar, eu quero só pedir a todos vocês que estão nos acompanhando para irem aí compartilhando a live, vai convidando, vai chamando todo mundo para acompanhar com a gente, para participar com a gente. É um assunto de grande relevância, de grande importância e nos ajuda aí. Participa, manda a tua pergunta, manda teu comentário, interage com a gente e vai ser um prazer para a gente que vocês estejam participando conosco. Eu já queria iniciar, né, apresentando, né, hoje a nossa mesa, a nossa bancada para conversar, para bater esse papo, né? Eu vou começar, é claro, pelos nossos convidados, né? Então vamos lá, vamos primeiro para as damas, né? Então vamos lá com Leia Belo, a nossa irmã em Cristo. Então, Leia, se apresenta aí para quem não lhe conhece. Eu acho difícil isso, mas se apresenta aí para quem não lhe conhece, né? Aí. Oi, gente, eu sou Léa, fui membro da Igreja Adventista da Promessa lá no Vasco da Gama, mas atualmente eu moro em Arco Verde, porém, vou quando, né, as coisas ficam viáveis, mas o meu vínculo com a igreja permanece. Eu trabalho aqui em Arco Verde, e aí eu moro aqui já tem 3 anos, e eu acho que é uma oportunidade muito interessante para a nossa igreja estar debatendo esse tema, porque a gente tem vivido tempos difíceis, né, sobretudo para as mulheres, que desde muito tempo, né, não é recente esse problema da violência. A gente precisa falar sobre isso também na nossa igreja, né, porque embora a gente até possa acreditar, né, porque infelizmente a gente ainda tem muito mito em torno disso, a gente até possa acreditar que não acontece no nosso meio. Porém, isso não impede que a gente seja informado, né, se informe, procure saber como a gente pode ajudar uma pessoa que esteja sofrendo esse tipo de violência. Então, eu acho que esse tema vem muito a calhar, exatamente pelo momento que a gente está vivendo. Bom, então vamos lá. Já começou acirrado, o negócio foi bom. Então vamos lá, nosso próximo convidado, Tiago Campos, meu amigo, meu querido, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua disponibilidade. E te apresenta aí para quem não te conhece, Tiago. Boa noite, pessoal. Me chamo Tiago. Eu sou policial civil desde 2012. Trabalho na Delegacia da Mulher do Recife, com violência doméstica, desde 2013. Ou seja, contabilizando aí 7 anos de vivência. E estou aqui para falar um pouco do meu trabalho e tirar algumas dúvidas pertinentes para quem precisar de ajuda ou que precisa repassar para alguma outra pessoa. Estou aqui para colaborar, né? Com a minha vivência, eu acho que vou poder ajudar em alguma coisa a vocês e aos espectadores, né, na nossa live. Amém. Obrigado, Tiago. Então vamos lá para os da casa agora, né? Vamos lá. Joedna, se apresenta, porque tem pessoas que devem estar acompanhando a gente agora, né, estão chegando agora, então se apresente aí. Amém. A paz do Senhor para todos. Né? Meu nome é Joedna, sou membro da Igreja Adventista da Promessa, né? Congrego na igreja lá do Vasco da Gama, e estamos aqui para falar sobre esse tema, né? Como Léa já bem oportunamente disse, é preciso nós falarmos sobre isso, né? Mesmo, sobretudo, nos lares cristãos também. Não é um assunto que não tem a ver conosco, tem tudo a ver, né? Como cristãos, como igreja, a gente precisa falar, orientar, né? Encorajar, né? A tomar decisões, a buscar ajuda. E essa é a nossa proposta nessa noite. Deus abençoe. Amém. Jonathan é o nosso Stark, ele é o cara da tecnologia, o cara que organiza toda a parte de estrutura. E é nosso dinâmico aqui. Então, meu querido, fala aí para o povo, te apresenta. Graças a Deus, pessoal. Boa noite a todos. Eu me chamo Jonathan. Como o Bruno falou, vou ficar aqui na parte de backstage, mas vou participar muito também com vocês aí.
e eu falo aqui de Campina Grande, na Paraíba. Então, eu sou da área tecnológica, vou aproveitar muito aí e tentar absorver o máximo aí dos nossos convidados, tanto da Léa quanto do Tiago, para que a gente possa tornar esse bate-papo muito mais atrativo e conhecedor para todo mundo aqui, tá bom? Aí. Amém, gente. Então, e esse que vos fala, Bruno Calheiros. Então, até então, estou como líder do Ministério Jovem da IAP Vasco da Gama, e nossa intenção é estar movimentando não somente a igreja, como toda a nossa juventude, e trazendo para eles, né, esse senso de responsabilidade social, de envolvimento que nós precisamos ter como cidadãos do reino e cidadãos também aqui na Terra. Para iniciar, eu queria compartilhar com vocês uma leitura que está lá em Efésios 5:25, e ela fala o seguinte: vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Eu queria pedir para a Joedna iniciar, para a gente iniciar esse debate, e antes de iniciar, né, Joedna nos conduzir nessa oração, iniciando, e em seguida a gente começa o debate. Amém. Então, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, em nome de Jesus, te agradecemos por essa oportunidade preciosa que temos de estar aqui para conversarmos, Senhor, sobre esse problema que assola a sociedade e que, infelizmente, também tem assolado alguns lares cristãos. Pedimos a tua graça, pedimos o teu amor, que as pessoas que nos escutam nessa noite sejam alcançadas, sejam tocadas, ó Deus, e encorajadas por esse diálogo, meu Deus, à luz da tua palavra. Nos capacita para a glória do teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, gente. Para quem está chegando, fique à vontade, pode mandar sua pergunta, pode mandar seu comentário. E aí nós temos pessoas aqui super capacitadas para responder isso e ajudar naquilo que for necessário. Gente, nós vamos falar um pouquinho sobre violência doméstica. Isso que é algo bem corriqueiro de nossa sociedade, algo que, de repente, está do nosso lado, né, e às vezes a gente não percebe, né, às vezes a gente não se dá conta da seriedade do quanto isso tem prejudicado, do quanto isso tem causado destruições nas famílias, do quanto isso tem destruído, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, eu já queria iniciar com uma pergunta aqui, né, para a gente iniciar esse papo, que é a violência doméstica, né? O que é que caracteriza alguma ação ou atitude como violência doméstica? Então, aí vocês já fiquem à vontade, vamos começar agora. E aí, Tiago? Vou me antecipar aqui. A violência doméstica, o próprio nome como diz, é aquela violência que ocorre no âmbito do lar, ou seja, no âmbito doméstico. Quando se fala em Lei Maria da Penha, ela quer dizer o quê? Em suma, é a violência doméstica e familiar contra a mulher. Por quê? Porque na lei, que data de 2006, lá no artigo 5º, ela especifica que a violência, ela é familiar e doméstica. Por quê? Porque o sujeito que pratica a violência, ele pode ser da família ou não. Porque ele pode ter aquele vínculo e não ser familiar. Por exemplo, ser um namorado. Então, aí se torna a violência doméstica e familiar por ter aquele vínculo onde consta a mulher como vítima e o sujeito que pratica o crime ser esse vínculo doméstico ou familiar. Isso, só um minutinho, só reforçando isso aí que o Tiago falou, é preciso ter alguma relação de afetividade, né? Vou usar esse termo, como ele bem disse, são relações no âmbito doméstico e familiar, né, dos lares, ou uma relação de afetividade. Às vezes a vítima ainda não mora, né, não mora com o agressor, né, com aquela pessoa que pratica a violência contra ela, mas tem uma relação de afetividade atual ou passada. Às vezes, por exemplo, não está mais morando ou namorando com o agressor. Acabou o relacionamento, mas ele vem
e agride ou ameaça, ou, enfim, pratica alguma violência física, ou difama, ameaça, enfim, vai ser caracterizado como violência contra a mulher também no âmbito doméstico. Por quê? Porque já existiu ali uma relação de afetividade, de convívio, né? De vínculo afetivo. E aí, como Tiago já falou, e agora está aí na nossa tela, a violência doméstica ela tem várias formas, né? Ela pode ser a agressão física, como ela, que aí inclui, né, a lesão corporal, de várias formas, né? Pode ter uma agressão sexual, pode ser uma violência psicológica, moral ou patrimonial, que aí a gente depois vai detalhando uma a uma. Mas é isso aí, só para complementar um pouquinho isso que o Tiago já falou bem explicadinho. Não, só aproveitando a deixa, né, dentro da esfera da psicologia, a gente não nomeia mais a mulher que foi vítima de violência doméstica como a mulher vítima de violência propriamente, mas a mulher em situação de violência. Porque normalmente o que acontece é que essa mulher que ela foi vítima, ela não deixa de ser tão facilmente vítima. Ela muitas vezes ela permanece dentro desse vínculo, né? E por essa razão também a nomenclatura ela também foi modificada. Então a gente hoje nomeia como uma mulher que está em situação de violência, tá? É só para a gente compreender por que há essas mudanças e porque elas são pertinentes, né? Elas fazem parte da compreensão atual do que é essa configuração de violência, porque existe todo um ciclo, né? Que mais adiante a gente vai falar um pouco sobre ele. Legal. Jonathan, nós temos um vídeo e vamos colocar agora. O vídeo vamos acompanhar. Eu sou Alice Verdade. Eu trabalhei grande parte da minha vida profissional na área da computação e hoje em dia sou mãe em tempo integral. Como todo relacionamento, o meu começou assim como um conto de fadas. Era um príncipe encantado, só faltava o cavalo branco. Ele começou a proibir de falar com os meus amigos e ele me botou contra amigas e eu também achava que era ele que tinha razão. Ele me botou contra a minha família, minha irmã, meus pais, e mesmo assim eu achava que isso tudo era pro meu bem, era pro bem da nossa família, que era eu, ele e a nossa filha. Quando eu cheguei em Florianópolis, que eu fui conversar com uma amiga minha e ela me falou sobre o 180. Então eu liguei para o 180 para atendente e me disse assim: Alice, tu sabe que a Lei Maria da Penha são 5 violências, tá? Envolvida na violência psicológica desde o início do relacionamento. Porque ele fez eu pensar que eu não era uma boa pessoa, que eu não era boa o suficiente para ele. A violência moral, o jeito que ele falava de mim para as outras pessoas, o jeito que ele fazia eu pensar que as coisas eram. Depois foi a violência patrimonial. Trabalhávamos juntos, que cuidava. Eu nunca vi violência sexual, que até então eu achava que era só o estupro. Então a moça do 180 veio me explicar que o abuso sexual acontece quando tu é obrigada
a participar de coisas que tu não quer, de ver imagens que tu não quer. E então, só então eu percebi que eu também vivi violência sexual durante o meu relacionamento. E até o momento da violência física, que foi o ápice da relacionamento. E foi só então que eu percebi que eu não precisava disso. E foi só então que eu me encorajei a sair desse relacionamento. Tiago, dentro dessa tua vivência, como é que é para tu, né, durante esse período, como é esses casos assim, fala um pouquinho para a gente sobre essa sensação, enfim, para mim é algo bem superficial, né? Normalmente para mim a notícia é aquelas coisas da notícia do que vem na TV, né? Mas para ti que convive nisso, né? Para a Léa, que é psicóloga, para a Joana, que também, né, é do meio, então assim é diferente normalmente para a gente. Então assim, o que é que tu falaria? O que é que tu pode falar um pouquinho sobre essa questão dessa vivência com casos assim? Bom, essa vítima que relatou aí, como a doutora Léa falou, mulher em situação de violência, ela relatou o que, assim, eu, pelo menos, que trabalhei lá, e meus colegas, a gente escuta dezenas de vezes por dia. São os vários tipos de violência, entendeu? Porque muitas vezes o agressor ele é preso, aí ele fala, eu não toquei na minha mulher. Mas aí, como bem relatado no vídeo, são 5 tipos de violência. Então, nem sempre a violência vai deixar nada física. Pode ter aquela violência psicológica, que você sempre está impedindo a sua companheira de viver, de ser livre, de ter amigos, de sair sozinha, de botar uma roupa que ela bem queira. Temos as ameaças, se você não for minha, não vai ser de mais ninguém, e os xingamentos, que além da violência física, essas são as violências mais comuns. E esse vídeo aí, relatando esse canal 180, isso é uma denúncia nacional. Então, não só a vítima, mas a qualquer pessoa, de forma anônima, tomando conhecimento de alguma violência, ela pode ligar para o 180 e relatar que essa denúncia será repassada à delegacia mais próxima do fato. Léa, fala um pouquinho aí nisso aqui, fala um pouquinho sobre a questão dos ciclos, né? Que eu acredito que eu iria falar um pouco isso, né, sobre isso. Eu vi ela falando sobre ciclos, né? Sim. Fala um pouco sobre isso. Então, existe um ciclo realmente de violência, né? Um ciclo realmente de violência está fazendo interferência. Tá, vocês estão me ouvindo? Sim. Estou ouvindo. Tá. E aí, ouvindo, assim. no caso, essa mulher que está nessa situação, primeiro, a grande questão é que quem está vivendo a situação de violência dificilmente percebe por si mesma. Por quê? Porque a gente vive numa cultura que naturaliza comportamentos machistas, porque vivemos numa cultura, de fato, que é machista. Então, para todos os efeitos, a pessoa que está vivenciando o processo, ela não consegue perceber. Geralmente, alguém de fora que está vendo a situação em que essa pessoa está, é que sinaliza para ela que esse comportamento não é saudável assim. E, às vezes, ainda tem pessoas que são infelizes nas colocações, quando tentam sinalizar para a pessoa que ela está vivenciando um relacionamento abusivo, um relacionamento de violência. Né? Porque aí o discurso, infelizmente, que ainda impera mas ele não me bate. E aí parece que fica menos grave quando ele não bate. Quando, na realidade, a violência psicológica ela é tão grave quanto a violência física. Ela deixa marcas tão profundas na alma que pode levar uma pessoa que vivenciou isso, né, a uma depressão, a um transtorno do pânico, né, a uma série de problemas de agravos psicológicos em decorrência desse tipo de violência.
Então, existe, de fato, um ciclo que não é percebido facilmente pela pessoa que está vivenciando, né? E que esse ciclo, no geral, é sempre permeado pela fase da lua de mel, que é a fase que ele, no caso, o abusador, né? O homem autor da violência, ele faz tudo, né? Trata a mulher como uma princesa, ele faz todas as vontades dela em 1, 2 dias, né? Trata ela como realmente ela merece ser tratada, e depois disso ela passa mais 28 dias no inferno. Né? E aí depois vem novamente a fase da lua de mel, não, mas ele vai mudar, ele me prometeu, e aí ele chora, ele promete que não vai mais fazer isso, ele diz que, ele coloca a culpa nela, ele diz que foi ela que a levou a fazer aquilo, né? A levou, sobretudo, ele sempre está culpabilizando esta mulher por aquilo que ele faz, entende? E aí essa mulher cai de novo no mesmo discurso dele, de que ele não vai fazer, que ele vai mudar, e isso permanece durante anos a fio, dependendo da situação. Eu só queria fazer um adendo aqui, que a Lei Maria da Penha, ela também tem a previsão de ser aplicado entre 2 mulheres. E também tem entendimento judicial de que não precisa ser casal, entendeu? Que pode ser entre sogra e nora, mas aí já é uma discussão mais aprofundada, entendeu? Mas a lei ela tem essa previsão. Só para tirar essa dúvida que talvez eu não tenha pontuado ainda. Então, só o que o Tiago está falando. Então, Tiago, você quer dizer que tanto faz um homem bater numa mulher, e a Lei Maria da Penha vai ser aplicada, quanto uma mulher também bater em uma mulher, essa mesma lei pode ser aplicada, é isso que eu entendi? Isso. Se for no âmbito doméstico familiar, por exemplo, um casal, 2 mulheres, se aplica a Lei Maria da Penha. Sim. Também tem um entendimento, que é um entendimento um pouco mais profundo, de que alguns vínculos familiares também podem ser aplicados, como, por exemplo, entre sogra e nora, e entre mãe e filho, entendeu? Mas a lei em si não especifica muito isso. Mas também tem essa aplicabilidade, né, com relação a ser 2 mulheres. Mas o mais comum, realmente, é ser o homem e a mulher, entendeu? E ter esse vínculo doméstico familiar. Pronto, ótimo. Eu vou pegar só uma carona no que Léa falou, depois no que o Tiago falou. Muito bem colocado aí o que Léa iniciou dizendo, que é o contexto no qual essa violência, né, ela vai se perdurando e vai, digamos assim, se justificando, vamos usar esse termo. Nós vivemos, né, numa sociedade, isso não é de hoje, isso é de anos e muitos anos, onde a mulher ela sempre foi vista como um ser de menos valor, de menos importância, né? E por isso a mulher muitas vezes vê agressões, ela presencia agressões no seu lar, quando criança, quando adolescente, e aí ela leva para a vida dela que, não, mas meu pai batia na minha mãe, é como se isso acabasse sendo algo normal, algo comum para a vida dela, o que não é, né? E aí, como a gente está aqui trabalhando e falando nisso, é que isso não é comum, isso não é normal, ou melhor, é comum, mas não devemos aceitar, porque nós somos igualmente amados por Deus, homens ou mulheres, brancos, pretos, ricos, pobres. Então, o nosso valor para Deus é o mesmo, né? É o de ser humano. Então, assim, se Deus me ama, se Deus me dá um valor de forma igual, né, a um homem ou a qualquer outra mulher, eu não posso aceitar, né, que eu seja estimulada, que eu seja agredida e achar que isso é normal, né? Porque não é isso que Deus quer para mim, né? Quando Jesus Cristo veio e morreu na cruz, foi por todos, né? Nós cremos dessa maneira. Então, nada me faz melhor do que outra pessoa e nada me faz pior do que outra pessoa, certo? E, como Léa bem falou, a questão da violência psicológica, né? Ela é muito sutil, né? Muitas vezes ela é discreta.
ela não deixa marcas, mas ela é tão nociva quanto a agressão física. Até porque tem os estágios, né? Como Leia disse, tem as fases das agressões, depois vem a fase que se chama de lua de mel, onde o agressor diz que está arrependido, que estava de cabeça quente, que estava aperreado, foi que teve um mau dia no trabalho, etc. E aí, a mulher se agarra naquela esperança, né, de que foi só um dia ruim, de que aquilo vai passar, aí ele passa 2 dias bonzinho ou melhor, e depois volta tudo, né, todo o ciclo de agressão. E para chegar na agressão física, a agressão física em geral, ela é já o último estágio, vamos dizer assim. Já se iniciou com a agressão verbal, né, com palavras que afetam sua autoestima, que lhe desconstrói, que lhe desencoraja, que com isso você vai se sentindo menos, você vai se sentindo culpada, você acha que você, como Leia já falou, que você teve culpa de deixar ele aperreado, nervoso. E aí, você vem com essa agressão moral, né, que afeta a sua autoestima, vem a agressão verbal, com palavras agressivas, palavras que lhe difamam muitas vezes. Em seguida, geralmente, tem as ameaças, não é? Tem as ameaças, eu vou fazer isso, se você me deixar, vai acontecer isso e isso. Às vezes, as mulheres não conseguem tomar uma decisão até por medo dos filhos e dela. Enfim, até que chega na agressão física. Então, a agressão física é o último estágio. Então, como Leia falou, né, porque ela é psicóloga, então ela fala com muita propriedade, no sentido de que muitas vezes a mulher que está vivendo a relação de situação de violência, ela não percebe, ela não desperta. Então, demora, né, um bom tempo, um longo tempo para ela perceber, e às vezes realmente ela precisa de alguém que ajude, que oriente, né? E nós temos que ter cuidado que muitas vezes o nosso olhar é um olhar até um pouco preconceituoso também. Ela não deixa porque não quer, gosta de apanhar, né? E muitas vezes não é isso. Existe a dependência emocional, existe em alguns casos a dependência econômica, né? Às vezes a mulher tem filho, não trabalha e fica naquela dificuldade. Mas assim, e o que eu quero dizer, né? E que sem dúvida essa é a mensagem do nosso diálogo, é que nada pode ser mais importante do que a sua saúde emocional, psicológica, física, sua segurança e o seu bem-estar. Porque é isso que Deus quer para a nossa vida, né? Então, assim, não vale aguentar tudo, né? Muitas vezes você pensa, não, porque eu não vou ter para onde ir. Eu sei que tem situações muito delicadas, mas sempre há uma saída. Sempre há uma saída. É isso. Amém. Quer falar? Alguém mais quer falar mais alguma coisa antes da gente passar para a próxima? Então, vamos lá. A gente falou um pouquinho aqui, né? Fez essa introdução, né? Como é que se configura o caso, enfim, a questão do ciclo, né? Eu queria saber de vocês. Tem algum perfil, tem como identificar através de algum perfil uma pessoa que de repente é um agressor, na questão tanto da psicologia ou na questão da vivência na prática, como é o caso de Tiago, tem alguma forma de se identificar, olha, tem todo jeito para ser, tem todo o perfil para ser assim? Claro que para tudo na vida, acho que a gente sempre tem a possibilidade de ponderar, né? E aí, levando em consideração os aspectos psicológicos de uma pessoa, a gente pode levar em consideração o primeiro ponto, que eu particularmente acho um ponto muito importante, é a questão da autoestima dessa pessoa que é seu parceiro, seu companheiro. Porque uma pessoa que não tem uma autoestima saudável, ela tem grandes chances de se tornar um abusador, tá? Dependendo da configuração, da história de vida dela, e quando eu falo história de vida, eu incluo também aí pais violentos, né? Porque homens que foram criados em lares e a violência era naturalizada, eles também têm grandes chances de reproduzir essa mesma violência, e isso já foi comprovado cientificamente,
tá? Então, crianças que nascem, né, em lares disfuncionais, em lares onde a violência é naturalizada, o discurso de violência, o abuso psicológico, ele acontece com naturalidade, essas crianças vão reproduzir isso, porque as crianças, elas reproduzem aquilo que elas vivenciam, tá? Então, ele vai crescer com esse conceito, né, de que isso é natural, não é um problema. Então, ele tem grandes chances, a partir disso, de ser realmente um abusador. Outro ponto, além da autoestima, é ver o nível de autoconfiança também dessa pessoa. Porque uma pessoa também insegura, muitas vezes ela precisa diminuir o outro para poder se sentir bem com ela própria. E tem um outro aspecto também, que eu acho muito importante, e que vale a pena também ser citado, é a questão da empatia. Quanto, né, que essa pessoa consegue ter capacidade de sentir empatia pelo sofrimento alheio. Então, se é aquela pessoa que ela vê os outros sofrendo e ela não se importa, ou ela dá pouco valor ao sofrimento alheio, é uma pessoa que tem uma baixa capacidade de se colocar no lugar do outro, de ter empatia. E isso é uma marca registrada dos sociopatas e dos psicopatas, tá? Os psicopatas, as pessoas que têm algum tipo de transtorno, né, alguma psicopatia, elas não conseguem sentir empatia pelo sofrimento dos outros. Mesmo que não seja um sofrimento que ele aplique ao outro, nós, enquanto seres humanos saudáveis, nós temos a capacidade de sentir a dor do outro. Entende? Então, quando a gente não tem mais essa capacidade, quando a gente perde, a gente está no nível de adoecimento grave. Porque essa é uma característica que Deus, inclusive, colocou em nós. Essa capacidade, né, de sentir a dor do outro. Então, a gente tem aí, eu citei apenas alguns pontos que eu considero indispensáveis para a gente avaliar em qualquer pessoa que a gente vai se relacionar, seja um relacionamento de amizade, seja um relacionamento amoroso, qualquer tipo de relacionamento, a gente precisa levar em consideração esses aspectos, porque quando a gente não considera esses aspectos, a gente pode se tornar facilmente um alvo, né, dessa pessoa. E ainda, para agravar, né, que esse é o ponto-chave, né, que Joedna já pontuou agora, inicialmente, a gente tem a dependência emocional, ou codependência, ou ainda dependência afetiva, tá? Que é um ponto também muito importante, que pode contribuir para que, nesse caso especificamente, não é para você identificar o abusador, mas para que você se autoanalise, se auto-observe como uma possível vítima, né, de um relacionamento abusivo ou de uma situação de violência doméstica. Porque a pessoa que ela é codependente, né, a pessoa que tem uma dependência afetiva, ela tem deficiências emocionais que não foram supridas na sua infância, que ela carrega com ela, são carências afetivas que ela vai depositar sobre o outro, a fim de que o outro corresponda a essas expectativas. E, para isso, ela vai se submeter às situações mais absurdas para obter aquele objeto de apego que ela tem, que, no caso, é o outro, que serve como uma figura protetora, no caso do homem. Né? A mulher, muitas mulheres, na verdade, elas... tem nesse relacionamento, tem essa dificuldade, por exemplo, de romper esses relacionamentos abusivos, justamente porque ela vê nessa figura masculina algo que ela não obteve no momento em que ela precisava durante sua infância, e ela acaba buscando nesse homem suprir as suas carências e necessidades emocionais. Entende? Certo. Tiago? Bom, Bruno, deixa eu entender um pouco a pergunta. Você perguntou se teria como identificar o agressor, foi isso? Isso. Pronto. Eu acho que, eu concordo com o que a doutora Léa falou, que o homem ele pode ser produto daquele meio que ele viveu. Se ele cresceu num meio violento, então ele tende a ser violento. Só que é muito arriscado você rotular o agressor. É arriscado você rotular alguém, entendeu? Porque não é porque a pessoa... Você pode não ter tanta empatia por uma pessoa ou simpatia porque aquela pessoa é antissocial. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa é um agressor. Porque para ele ser um agressor de violência doméstica familiar, ele tem que estar cometendo um crime. Então, é muito difícil rotular. Aquele ali é um possível agressor. Não, ele pode ser uma pessoa tímida, introvertida. Eu acho que fica menos difícil identificar uma possível vítima, entendeu? Ainda mais quando esse caso de violência deixarem marcas físicas
ou comportamentais. Então, só respondendo novamente e me explicando, é melhor você direcionar a vítima, porque para saber conhecer o agressor, tem que ter um conhecimento de vivência. Então fica muito difícil você rotular o agressor ou a agressora, dependendo do relacionamento da pessoa. Você precisa conhecer, né, a pessoa para todos os efeitos, porque para poder saber se a pessoa tem uma autoestima saudável, para poder saber se a pessoa tem uma autoconfiança legal, para avaliar se ela realmente demonstra empatia, você precisa ter no mínimo um contato com essa pessoa, né? Então você precisa realmente estar ali convivendo para poder realmente conhecer essa pessoa. Então, para todos os efeitos, isso que o Tiago está falando foi importante, porque a gente não pode estabelecer 10 regras, vamos supor, 10 regras para como conhecer um agressor. Não, essas são características que nos levam realmente, porque são características que todo abusador, de fato, possui, porque é um ciclo, tá? Dentro da psicologia existem características, de fato, que marcam esse agressor, né? Mas, para todos os efeitos, não tem como a gente dizer fulano que viveu uma situação de violência necessariamente vai reproduzir. Não, mas como eu falei, tem grandes chances, de fato, de reproduzir, né? Existem pesquisas até do psicólogo Albert Bandura, que fala justamente sobre isso, sobre crianças que foram expostas a situações de violência e crianças que não foram expostas. Ele coloca um João Bobo e aí ele provoca uma situação de violência, fica agredindo aquele João Bobo, e quando ele sai, as crianças reproduzem o mesmo comportamento, crianças de 5 anos de idade. E outras crianças que não vivenciaram, não estavam no momento presente, que a cena de violência foi manifesta, essas crianças não reproduziram essa violência. Então, ele fez vários experimentos com crianças, né, e comprovou-se, de fato, que pessoas que são expostas a situações de violência acabam naturalizando isso, principalmente na infância, que é quando a gente está formando os nossos valores morais, né, de certo e errado. Então, de fato, existe essa possibilidade, mas independente. Eu também não posso dizer que pessoas que nunca vivenciaram situações de violência nunca vão se tornar um agressor. Eu também não posso fazer essa afirmativa, porque existe também a possibilidade, né? Sempre vai existir a possibilidade. Certo, só fazendo... Jó, vai falar? Oi. Bem resumidamente, porque o que você queria saber é se existia, tipo, um perfil para que a gente reconhecesse de imediato o agressor. E não tem, assim, de cara, né? Como Léa disse, certamente quem presenciou ou vivenciou situações de violência, existe uma grande probabilidade dele reproduzir isso na fase adulta, né? Não necessariamente, pode acontecer o inverso, que ele tenha presenciado e a violência para ele seja algo realmente uma aversão. Abominável, mas a probabilidade de ele reproduzir é bem maior. Agora, não tem como dizer, não, uma pessoa assim, que fala assim, não sei o quê. Não, tem algumas características, pessoas como o Léa já explicou direitinho, não vou repetir, que pode ser. Mas a violência doméstica e familiar, ela atinge qualquer classe social, né? Às vezes a gente acha que as pessoas, por serem mais esclarecidas, terem tido mais acesso a estudar, a ter um nível de formação mais alto, isso não vai acontecer. Não, acontece em classes sociais e econômicas mais elevadas também, entendeu? Porque isso aí é da pessoa. Aí para saber se é uma disfunção, se tem a ver com cabeça, com doença, aí teria que ser realmente um tratamento, um acompanhamento direcionado, específico com a pessoa. Mas, assim, não tem um padrão, assim, agressor de, tipo, um serial killer. Não, agressor de violência doméstica é assim, assim, assim. De regra, não tem. E, assim, Joedna, só para completar isso que você está falando, que, de fato, não existe uma classe específica que sofra mais isso ou sofra menos. Existem consequências, tá? Por causa dessas questões de diferenças de classe. Mas o que é bom a gente destacar aqui é que a violência doméstica, ela surge de uma violência que é estrutural, ela está enraizada na nossa sociedade. Não é um problema específico, eu não posso dizer especificamente que é um problema de ordem exclusivamente psicológica. A gente tem que entender que a violência ela é um problema de uma magnitude muito grande, né? A violência ela se encontra hoje, né, até pelo SUS como um dos problemas que mais trazem,
consequências e agravos diretos para a saúde pública. Ela se tornou um problema de saúde pública, entende? Porque ela está estruturada na nossa sociedade, que é naturalmente, e aí quando eu falo naturalmente, é no sentido mesmo que foi naturalizada a violência, né? A gente escuta desde crianças frases extremamente violentas e a gente acabou naturalizando que o homem, para ser homem, ele precisa agir de determinadas formas, e essa masculinidade, né, que são esses comportamentos em torno do que é do homem, né, esses comportamentos masculinos é o que a gente chama na ciência, de modo geral, como a masculinidade tóxica, que é essa masculinidade que mostra a violência enraizada no comportamento masculino. Entende? Certo. Só essa pergunta que eu fiz, ela tinha um propósito que a gente vai agora para ele. Para a gente refletir um pouquinho que, de repente, o agressor ele pode ser qualquer um, né? De repente, não existe algo pré-determinado, existe psicologicamente, né, através da ciência da análise, como Léa e Tiago falaram, né? Só alguém que vive no meio, só alguém que está constantemente nesse convívio e estuda sobre isso, é que consegue fazer essa identificação. E mesmo assim, com a proximidade em casos e situações, né? E aí, o que eu quero trazer para que a gente reflita um pouco, né? A gente sabe que existem muitos casos assim dentro da própria igreja. No meio cristão existem vários casos, né? E muitas vezes são pessoas que estão acima de qualquer suspeita, são pessoas que são bem vistas, são pessoas que, de repente, são até referências e a gente não sabe, né? E quando eu estou falando isso, eu não estou falando para ninguém ficar com a pulga atrás da orelha. Será que fulano não é? Será que fulano não é? Ciclano não é? Para a gente dar uma de Sherlock Holmes, né? Até porque... para a gente não tem essa habilidade para fazer isso, né? Entendo ciência, sabendo que está acontecendo algo, aí realmente a gente deve sim, né, tomar a providência, como o Tiago já bem falou no início, né, sobre a Lei Maria da Penha, e enfim. Mas nessa questão, é interessante a gente refletir um pouquinho sobre isso, né? Essas pessoas, elas são acima de qualquer suspeita. Isso, dentro do meio cristão, que é o que a gente está tratando um pouquinho aqui também, né? A gente não adianta a gente tentar falar com a sociedade e, de repente, a gente não está olhando para dentro de casa, para estar olhando para dentro daquilo que a gente vive, do nosso ciclo, né? Então, só queria completar, né, para que ficasse bem alinhado também nessa questão. Alguém mais quer falar algo sobre isso? Em seguida, a Jonathan vai vir com pergunta aí para a gente dar sequência. Em relação a essa questão da violência, como ela se apresenta no meio cristão, eu conheço gente de todo o Brasil, né, de várias ordens, de várias denominações religiosas, né, dentro do cristianismo, né, e isso particularmente é algo que me espanta, por exemplo, alguns líderes religiosos terem resistência a falar sobre esse tema, entende? Por quê? Eu me questiono que, se nós estamos na sociedade, nós precisamos saber como agir diante dessas situações, por exemplo. E aí, eu escuto muito, e é recorrente, líderes, de modo geral, ou pessoas, ou membros, né, de igrejas que tratam a sua mulher bem, né, quando estão na frente de outras pessoas, né, aparentemente ali no ambiente religioso, por exemplo, dentro da igreja, e em casa, né, diminuem essa mulher, minam a autoestima dessa mulher, com comentários depreciativos, né, culpabilizam essa mulher por todos os problemas que acontecem, né? E essa violência é uma violência psicológica que ela aparece de várias formas, com adjetivos pejorativos, tentativa de controle, humilhação, intimidação. Eu já escutei relatos, né, de pessoas próximas a mim que chegaram a dizer que, né, os seus cônjuges ameaçaram, dizendo: eu vou contar para o pastor, eu vou contar para o líder isso que você faz, isso que aconteceu, eu vou contar, como uma forma realmente de coagir essa pessoa, essa mulher, né, e de humilhá-la também, porque a gente sabe que no ambiente cristão, né, existem, como em todo ambiente social, existem os julgamentos, né, e as formas como muitas vezes os homens conseguem se colocar, se sobrepor sobre a mulher, infelizmente, né, são com esses comportamentos depreciativos. Né? Então, agressividade com palavras, sobretudo, tá? E aí é bom a gente frisar que isso não é um problema religioso,
não é um problema do homem, do ser humano, tá? Independente de estar ou não estar dentro de uma igreja, ele é um homem, ele é um ser humano e ele vive em sociedade. Então, ele vai aprender os costumes da sociedade. E nós estamos na igreja para justamente tentarmos sermos melhores, né, enquanto seres humanos e filhos de Deus. Mas isso acontece com frequência e a gente precisa olhar para isso. E as mulheres precisam se empoderar no sentido de saber quando elas estão sendo vítimas, né, quando elas estão realmente em situação de violência, né, nesses contextos. Então, não é natural que o teu marido te humilhe, não é natural que o teu marido sempre faça comentários depreciativos ao teu respeito. É importante a gente destacar que se você faz 90%, mas não faz 10%, não é natural que ele exploda com você e te humilhe por causa disso. Você não é apenas esposa e dona do lar, você é mãe, você é mulher, você tem múltiplas atividades, você é mãe, mulher. Você não tem que... Está fazendo um eco aqui. Você não tem que aceitar determinados comportamentos como naturais, porque ele faz. Se isso que ele faz, né, para você é normal, você já naturalizou, você acha que é normal que todo homem faz isso, aí é algo que você precisa parar para observar, tá? Porque eu, particularmente, eu tenho uma avó de 94 anos, quem me conhece sabe, e na época dela era extremamente natural que mulheres apanhassem de seus esposos. Então, o discurso dela meu marido era um excelente marido, nunca me bateu. Meu marido era um excelente marido porque nunca me bateu. Vocês estão entendendo como está enraizado, como está empunhado, né? Para ser um excelente marido, o mínimo que ele deve fazer é nunca bater. Isso. Entende? Então, é algo que a gente realmente cresce nesse ambiente tóxico e a gente não consegue identificar isso, né? É preciso, muitas vezes, que a gente consiga ler um texto, assistir um vídeo, um filme e perceber que aquilo que a gente está vendo ali acontece na nossa realidade, mas muitas vezes não consegue perceber sozinho. Alguém mais quer comentar antes de Jonathan? Não, muito bem explicado. Excelente, Léa. Muito bom. Muito bom. Vamos à Então, vamos lá, pergunta. Jonathan. Vamos de pergunta, Jonathan. Vocês estão conseguindo ler a pergunta da tela? Perfeito, Bruno. Sim, lê. A pergunta está na tela aparecendo para vocês aí? Pronto. Tiago, Isso. Pronto. Então, a pergunta do Eric de Moura, ele está perguntando o seguinte. Só para o pessoal que está também aqui no Instagram acompanhando a gente, está vendo a pergunta também, ele quer saber, sabemos que a lei trata especificamente da relação abusiva de homens sobre mulheres, mas e quando acontece o oposto? Agressão física ou verbal, moral, de uma mulher sobre um homem? Seja marido, namorado, união estável, etc. Quais são as medidas possíveis? fala aí, Tiago. Bom, esse foi o diferencial da Lei Maria da Penha, né? Porque a Lei Maria da Penha, ela teve todo o contexto histórico, né? De uma mulher que, o nome da mulher, Maria da Penha Fernandes, vinha sofrendo violência principalmente física, chegou a levar tiros, levar choque, e aí, até a promulgação dessa lei em 2006, os crimes eram tratados de formas iguais, ou seja, o polo passivo e ativo, ou seja, autor e vítima, sendo mulher ou homem, o tratamento era o mesmo. O que foi que mudou com a lei? É que, com a Lei Maria da Penha, a mulher, sendo vítima no contexto de violência doméstica familiar, pode ocorrer prisão independente da pena aplicada. Por exemplo, quando você comete um crime que a pena seja de até 2 anos, então você pode ter a chamada pena alternativa. Entendeu? Você responde lá o TCO e você pode pagar uma cesta básica, serviço comunitário, responde à liberdade. E a Lei Maria da Penha veio para acessar isso. Antes da Lei Maria da Penha, a mulher era agredida, aí ia à delegacia, fazia ocorrência, e o agressor ele respondia dessa maneira, ele respondia podendo pagar a pena alternativa. E a lei, ela beneficia a mulher. A pergunta aí do espectador seria o inverso, com relação ao homem. Bom, com relação ao homem, a lei que se aplica ainda é o Código Penal de forma geral, né? Ou seja, ele sofreu uma violência, a mulher que é a autora,
ele procura a delegacia e a mulher vai responder de acordo com aquela pena, né? Sendo menor potencial ofensivo, ela responde com a chamada pena alternativa, né? Pagando cesta básica, serviço comunitário, e ela só irá responder de forma até com prisão se for crimes com pena mais altas, acima de 4 anos, ou então depois de julgado. No caso da Lei Maria da Penha, não. A mulher sendo vítima, a prisão pode ocorrer antes, né? Mas o homem vai seguir o trâmite comum, o ordinário. Tá. Ótimo. Não, pode falar, Joedna. Tá, eu só vou pegar uma carona nisso que o Tiago já abordou bem, já esclareceu bem. É porque a Lei Maria da Penha, ela veio para dar uma proteção maior à mulher. Porque, como ele bem disse, a violência que era praticada no âmbito de violência doméstica, ela era tratada como uma violência comum. Então, o autor ele podia pagar cesta básica, serviço comunitário. Então, a mulher ia para a delegacia, registrava lá o boletim de ocorrência, ele ia lá, assinava para quando tivesse a audiência marcada com o juiz, ele comparecesse e saía pela porta da frente e voltava para dentro de casa. Então, era uma lei que não dava muita proteção. A mulher dizia, eu vou registrar, se ele vai lá só assinar e volta para dentro de casa, aí quando ele voltar, ele termina de me matar. Um exemplo, né? E isso aconteceu muito. Tanto é que os crimes de violência doméstica e familiar, o próprio nome já diz, essas agressões, porque a gente tem as agressões físicas, né, que são as lesões corporais, que pode ser leve, ser mais grave, depende. Uma lesão corporal de deixar um soco, não estou dizendo que isso é simples, nem é pouco, mas, por exemplo, pode ter um soco e pode ter quebrar um braço, né? Você levar um soco ou quebrar um braço. Então, são lesões corporais mais simples, mais graves, falando de uma forma mais didática. E aí, o que é que acontecia? Essas mulheres, não havia o homem não era punido com a prisão. E como bem Tiago falou, a Lei Maria da Penha veio para dar mais esse socorro à mulher, entendeu? Como o próprio nome diz, ele falou aí, a Maria da Penha, ela ficou paraplégica, ela viveu uma série de agressões no seu casamento e já tinha tentado o marido, né, batia nele tudo e, por fim, ele deu um tiro nas costas dela que ela ficou paraplégica. Ela ficou paralítica, né, perdão. Paralítica, ficou numa cadeira de rodas. Então, por isso que o nome ganha, a lei ganha o nome dessa mulher, que não foi simples não, viu? Teve toda uma briga judicial, o recurso, por 2 vezes o julgamento dele, ele saiu impune, ela teve que recorrer a órgãos internacionais, como de direitos humanos, de proteção aos direitos humanos, para que ela tivesse uma reparação, para que ele fosse preso e para que a gente tivesse uma legislação de mais proteção. Mas a pergunta do nosso querido Eric, ele pergunta se for o oposto, aí Tiago já falou. Se for o oposto, vai ser tratado como antes era tratada a mulher. Entende? Mas não significa que a mulher que agredir, ela não vai ser penalizada. Ela vai ser penalizada. A lesão corporal, de acordo com a gravidade, a pena aumenta, né? Mas a questão é que a violência contra a mulher, via de regra, né? A mulher, ela sofre mais violência no âmbito do lar, das pessoas com quem ela convive, né? Não é assim, tem violência na rua, tem briga de trânsito que envolve homem com homem com mulher, mulher com mulher, mas a maioria, né, vamos dizer assim, a massa, a grande quantidade de crimes praticados com a mulher era no âmbito doméstico. Por isso que veio essa lei, né, para tentar dar um suporte maior à mulher, porque hoje ele comete uma lesão corporal, mesmo se for leve que eu digo, não significa que é menos importante, eu estou falando leve de acordo com o Código Penal, se dependendo das marcas que deixar, vamos dizer assim, ela pode ser mais grave. Mas hoje, mesmo uma lesão leve, né, ele pode ser conduzido à delegacia, autuado em flagrante e ser preso, né? Ou ser distribuída, o juiz determinar algumas medidas protetivas, que eu acho que o Tiago pode falar com mais propriedade disso, que protege a mulher, manda o agressor sair do lar e tudo mais. Mas assim, Eric, a mulher também tem punição se ela
lhe agredir, se ela lhe difamar, entendeu? Ela tem punição. A Lei Maria da Penha é para tentar, vamos dizer assim, corrigir, né, um problema assim, histórico, né, a desigualdade, é minimizar, né, essa desigualdade histórica que a gente tem por conta de uma sociedade que a gente é patriarcal, e a gente não está aqui só para jogar pedra no homem, não, entendeu? Dizer que o homem é a pior figura do mundo, não. Deus ama igual. Mas, infelizmente, a criação, a construção foi essa. Como Léa bem colocou, ela tem uma avó de 94 anos e ela disse assim, meu marido é maravilhoso, porque nunca me bateu. Veja, então, para ela era grande coisa, né? E ele, certamente, era um bom marido, mas, assim, ela pontuava isso como se fosse uma grande conquista, porque a maioria das mulheres da época dela apanhavam. Então, assim, se eu não apanho, eu já estou no lucro, né? Outros filhos e filhas que crescem num ambiente assim, às vezes vendo o pai bater na mãe, quando ele casa, ele diz, eu não bato na minha mulher, ela já está no lucro. Mas ele comete outro tipo de violência, como Léa falou, né? Palavras que desencorajam, que afetam a autoestima, que não elogia, que às vezes reprime, que isola a mulher, que faz ela se sentir culpada. Então, é mais ou menos por aí. E é só para destacar que, assim, a lei surge de uma luta muito grande, tá? E que, assim, a gente tem um caso de feminicídio a cada 7 horas no Brasil, tá? Então, é um dado muito alarmante. A gente não está falando de uma lei que vem para proteger no sentido de criar diferenças de gênero, né? Essas diferenças já existem, mas a gente está falando de desigualdades abissais que não dá para nem mensurar a quantidade de mulheres que já morreram em decorrência dessa violência, entende? Eu não estou dizendo que não existe a violência contra o homem, eu estou dizendo que, em termos de quantidade, a violência contra a mulher ela é muito maior. E isso é o que é o ponto, né, de chave de proteção para a criação da Lei Maria da Penha. Só complementando, eu passei não, né? Eu presenciei uma situação dessa. Eu estava com a minha mãe no hospital, no Otávio de Freitas, e de repente chegou uma mulher ensanguentada, aí eu, quieto, né? Com a minha mãe, e de repente, quando vi, ela chegou algemada, ela estava ensanguentada, eu não tinha percebido isso, aí de repente ela algemaram ela na cama, e sempre ficou uma guarnição lá, ficou uma mulher e um homem, né? E aí eu fiquei, e de repente, nesse negócio da conversa vai, conversa vem, ela pegou e contou que ela tinha esfaqueado o banheiro dela, e aí, de repente, resolve, né? Ela ficou com o ciúme dele, porque ele estava bebendo, enfim. E aí aconteceu. E aí só pegando essa questão de mostrar que realmente existe o caso contrário, né? E existe a aplicação da lei também nesse sentido, né? Então, ela passou o tempo lá, nesse negócio, ela acabou... Deu murro, eu não sei se foi na janela do carro, no vidro, e acabou quebrando, cortou o tendão, e ficou lá um tempinho, e assim que ela saiu, ela foi lá para detenção, enfim. Então, assim, só para mostrar que, de fato, nos dois casos existem, né, tem a aplicação, como o Thiago já falou, o Léa falou, o Joedna falou, explanou bem, né? Então, é interessante a gente pontuar também nessa questão. Jonathan? Eu queria fazer uma pergunta, Bruno, já para completar também a pergunta do Fábio Roberto, que é o seguinte, a pergunta dele queria perguntar ao escrivão, diretamente para o Thiago, né, sobre a eficácia do serviço prestado pelo 180, levando em consideração que é um serviço nacional. Essa é uma pergunta, e aí a pergunta que eu queria fazer para ele é no âmbito que você tocou no assunto, que uma pessoa enxerga a violência com a mulher, e aí ela chama a polícia vai lá. A minha pergunta é, se a mulher não fizer a denúncia após chegar na delegacia, o caso vai à frente ou não? Ou não precisa a mulher fazer a denúncia, que automaticamente o delegado vai tomar aquilo realmente como violência, é obrigado a ele fazer os procedimentos legais, independente da mulher tomar ou não a atitude. Veja, Jonathan, esse é o propósito do 180. O 180 é o que é? O 180 ele é um serviço nacional
de violência doméstica que tanto a vítima quanto o noticiante podem relatar. Eu tenho conhecimento de que minha vizinha apanha do companheiro toda noite. Ou então a própria vítima pode ligar e relatar. Eu sou vítima de violência doméstica, mas eu não tenho coragem de ir à delegacia. E realmente um terceiro, ele também pode comunicar essa violência tanto no 180 como uma delegacia, o delegado de polícia. Agora, eu só ressalto o seguinte, que alguns crimes dependem da representação da vítima. Por exemplo, e eu até ressalto aqui que essa questão da violência contra a mulher, ela não é do âmbito cultural, como o doutor Léa falou. Então, não se pode resolver tudo através da polícia. Mas, por exemplo, a mulher, ela é vítima de ameaça. Aí um vizinho, algum familiar dela, chega à delegacia de polícia e relata, olha, a minha vizinha, a minha parente, ela vem sendo ameaçada pelo companheiro dela. Tudo bem, o delegado pode instaurar o procedimento, sim. Agora vai chegar um momento em que essa mulher, ela vai ser chamada. Então, se ela chegar lá e disser, não, eu não sou ameaçada, então não tem como o poder público trabalhar, entendeu? Porque, no caso, estou relatando, por exemplo, de ameaça. É um tipo de crime que depende da vontade da vítima se expressar dizendo, eu quero representar para que o agressor responda, seja punido. Mas tem crimes que não precisa disso, por exemplo, a violência física ou a sexual, a lesão corporal ou o estupro. Se for denunciado, aí, mesmo que a vítima se negue, diga que não ocorreu, de todo jeito, é a chamada ação pública incondicionada. Quem vai tomar conta disso é o Ministério Público. Então, nesses casos, violência física e sexual, como exemplo, se alguém denunciar, seja pelo 180 ou uma delegacia de polícia, de todo jeito, esse procedimento ele vai andar, entendeu? E o suspeito, até então, ele pode ser punido, mesmo que a suposta vítima não queira. Só um complemento. Quando ele fala dessa questão da vítima, da mulher, né, que sofreu a violência, ou que está sofrendo a violência, ela ir para a delegacia e ela se recusar, por exemplo, a prestar queixa, a registrar, né, de fato, a ocorrência, tem um outro aspecto muito importante, que são as ameaças, né? O companheiro, o parceiro, com certeza, está por trás desse processo. E as ameaças são constantes. E existem dados já que provam também que as mulheres que tentam sair de relacionamentos abusivos, né, de situações em que elas sofrem violência, elas têm 70 vezes mais chances de ser vítima de um feminicídio. Então, assim, a gente não está falando simplesmente de uma recusa porque ela deve estar com orgulho, porque ela não quer que as pessoas saibam que ela apanha em casa. Ela não tem as aparências de que o casamento dela é perfeito. A gente não está falando, né, apenas sobre esse viés, embora eles até possam existir. A gente está falando de situações onde a pessoa sofre ameaças, não só no caso do companheiro, por parte dela, mas muitas vezes quando envolve eu vou matar meus filhos e depois vou lhe matar. Né? Vou matar seus filhos, na verdade. Vou matar seus filhos, porque na hora da briga os filhos só são dela. Vou matar seus filhos, depois eu vou lhe matar. Eu vou matar seu pai, eu vou matar sua mãe, eu vou destruir a sua vida. E isso tudo mexe com a estrutura psicológica dessa mulher, né, e contribui substancialmente, não tenham dúvidas disso, para que essa mulher ela tenha realmente esse medo, fora que hoje, e aí Tiago pode dizer isso com muito mais propriedade do que eu, hoje a polícia está muito mais preparada para acolher essas demandas. Mas se a gente for falar de 5 a 10 anos atrás, a polícia era uma das que desencorajava essa mulher a prestar essa denúncia. Né? Então, e quando eu falo nesse sentido, é porque quando a mulher chega lá para prestar para prestar essa ocorrência, ela chega nesse ambiente e muitas vezes os próprios policiais, né, desacreditam da fala dessa mulher, invalidam a fala dessa mulher, né, porque
porque como é algo que é estrutural, que está enraizado na sociedade, que é cultural, né? Esses profissionais, assim, não somente os policiais, como os profissionais da saúde também, tá? Eles invalidavam muito o discurso dessa mulher que era vítima de violência. Apanhou de novo, é safada, né? Continua apanhando, continua com esse companheiro. É porque ela gosta de apanhar, entende? Esse era o discurso circulante. E hoje a gente está desconstruindo isso. Mas não é algo que é fácil, que se desconstrói de um dia para a noite, como o Tiago já pontuou. Só complementando um pouquinho o que a doutora Léa falou, é que existe toda uma rede de enfrentamento à violência doméstica. Então, quando se fala assim, violência doméstica, não existe só a delegacia de polícia, porque, assim, vou dizer assim, uma média. A delegacia da mulher do Recife, ela tem um registro médio de 20 ocorrências, 20 a 25 ocorrências por dia. E, praticamente, todo dia tem uma prisão. Só que tem casos que, como eu ressaltei aqui, que depende que a vítima, ela, ou a própria, ou através de um advogado, ela movimente esse processo, ela representa, entendeu? E também tem situações que não é crime. Então, se não for crime, apesar de se encaixar nessa rede de violência contra a mulher, vou dar um exemplo aqui, que está bem expresso lá. A mulher tem o marido e ele é viciado em jogo. Aí ele vai lá, pega o celular dela, sem violência, para vender, para jogar. Então, essa é uma situação que está expressa no Código Penal, que ela é isenta de pena. Então, se a mulher nessa situação for a delegacia de polícia, então a polícia não pode agir, porque a polícia só pode agir com um crime, entendeu? Mas ela tem a rede, ela tem a defensoria pública para ela poder pedir o reconhecimento desse bem, ela tem o centro de referência, onde ela pode encontrar psicólogo, assistente social, entendeu? Mas, assim, realmente, o que a doutora Léa falou, a polícia ela tem conhecimento dessa situação de violência crescente. Hoje em dia, nós temos aqui no Estado, são 11 delegacias da mulher, em todo o Estado. Onde não tiver, a delegacia mais próxima trabalha no caso, mas é o que eu ressaltei. Para a polícia entrar nesse círculo de violência contra a mulher, é preciso que tenha um crime, entendeu? E nesse crime, muitas vezes é preciso que a mulher ela milite um pouco junto a esse procedimento. Pois é, porque aí, Tiago, por exemplo, aqui em Arco Verde eu posso falar com propriedade, porque foi a pesquisa de TCC de uma aluna, né? Eu orientei 2 trabalhos que falavam sobre essa questão de violência e ironicamente, aqui não acontece violência contra a mulher. Porque quando as mulheres sofrem violência e ao ponto de precisar ir ao hospital, né, que os casos mais graves aqui, a grande maioria sempre vão para o mesmo hospital, que é o hospital de referência, que é o regional daqui de Arco Verde. Quando essas mulheres chegam no hospital, elas levaram uma queda, elas tropeçaram, elas caíram da escada, né, mas nunca foi vítima de violência, né? E os próprios profissionais de saúde, eles acabam sendo coagidos pela família da vítima, né, dessa mulher, porque eles são coagidos para não denunciarem, porque existe muito a questão do status social, sobretudo quando é de uma família mais nobre, né, em que a família quer abafar a história, né? Então, assim, acaba que essa ocorrência ela não é realizada e os índices aqui são baixos em decorrência dessa omissão dos próprios profissionais da saúde, que são coagidos, e quando eu falo coagidos, não é nem no sentido de terem ameaças, né, graves. É simplesmente, não foi nada não, isso aí foi besteira e tal. E aí os profissionais, tudo bem, e fica nessa parceria, porque muita gente, inclusive, né, por se tratar de uma cidade pequena, relativamente pequena, 80 mil habitantes, as pessoas, a maioria se conhecem, né? Então fica muito nessa broderagem, e aí as pessoas acabam não fazendo a denúncia. Uhum. E aí, pegando o gancho, Tiago, só aproveitando a fala de Léa, e aí já é uma pergunta minha, que é o seguinte, tem um comentário que eu li, que a mulher ela disse que está escondida, esperando a medida protetiva ser aceita com urgência, e ela diz que essa medida ela não garante nada, porque ela está esperando e essa medida ainda não acontece. A minha pergunta existe algum prazo, desde a denúncia da mulher
até a execução da prisão, ou para que essa mulher ela fique mais tranquilizada, porque eu acredito, e Léa pode falar com mais propriedade, que tem muitas mulheres que não denunciam com medo de chegar em casa e apanhar ainda mais. Né? E com medo ainda mais de não acontecer nada com quem bateu e acabar vindo a assassinar, a tirar a vida dela. E a minha pergunta é essa para você: existe um prazo, existe um tempo que vai desde a denúncia até a prisão? Denunciou, automaticamente vai preso ou não? Demora muito para que isso aconteça. Veja só, Jonathan, a mulher, quando ela vai registrar a ocorrência na delegacia, ela tem a opção de solicitar as medidas protetivas de urgência, né? A delegacia, ela envia essas medidas em até, no máximo, 24 horas. Hoje em dia, aqui em Recife, a gente trabalha com um programa, o PJE, que é o Programa Judicial Eletrônico, e a protetiva, ela é enviada no momento que é confeccionada. Ela é confeccionada, então a vítima já sai sabendo do processo e a vara que vai tramitar. A partir de então, ela aguarda o juiz ou a juíza deferir as medidas, e em sendo deferidas, se houver o descumprimento daquelas medidas protetivas, então o agressor ele já pode ser preso preventivamente. Se ela optar em não solicitar de imediato as medidas protetivas, ela tem um prazo para solicitar. Enquanto está tramitando o inquérito, ela pode solicitar. E em qualquer momento do processo, o agressor pode ser preso preventivamente. Se ela estiver sofrendo agressão naquele momento, a saída dela é ligar para ela para ela esperar a viatura chegar ao local. Em sendo pego, sendo o caso de prisão, ele é autuado em flagrante delito. Se o relato que você está e ela já solicitou a medida protetiva, então ela pode ligar para o 190, falar que já pediu a protetiva e pedir para que seja feito o cadastro dela na chamada Patrulha Maria da Penha. Ela vai dizer o nome dela, o endereço, os dados do agressor. Caso ela precise, ela, quando ligar novamente para 190, ela vai falar um protocolo. E já vão saber quem são as partes e os endereços. Mas, uma vez na delegacia, só essa medida, então, só vai depender agora do Poder Judiciário. Essa medida protetiva dela pode ser deferida e talvez ela não tomou conhecimento ainda. Porque quem entrega a medida protetiva é o oficial de justiça. Então, assim, se ela tiver um advogado, ou puder entrar em contato com a Defensoria Pública para saber desse procedimento dela, entendeu? Da medida protetiva de urgência. Porque a delegacia envia na hora que é confeccionada a ocorrência. Boa. Só aproveitando aí, nessa questão, nós estamos em plena pandemia, e aí eu queria saber de vocês, né, como é que está essa situação, os casos aumentam, estão da mesma forma, como é que está essa questão aí? O que é que vocês podem falar a respeito disso? Aumentou com toda certeza. Eu vi uns dados de uma reportagem. Aumentou em 73% nos primeiros 3 meses desse ano. Tá? Então, assim, 73% só no Rio Grande do Sul, né? Eu nem olhei a nível nacional, mas assim, a gente sabe que é um problema a nível nacional, que não se limita a Rio Grande do Sul, mas outros dados apontaram também que no Distrito Federal o número de feminicídios, né, não foi nem o caso de violência propriamente, mas o número de feminicídios aumentou de modo geral no Brasil durante esse período de pandemia, tá? E aí isso só sinaliza, né, só reforça que essa situação, esse contexto atual de obrigar as pessoas a permanecerem dentro de seus lares, né, sinaliza como a gente está, né, muitas vezes ignorando o problema debaixo do nosso nariz, né, porque precisa uma situação de pandemia se instalar para poder a gente se dar conta de que esse é um problema que a gente não resolveu e está bem longe ainda de resolver. É um problema social que a gente está bem longe de resolver. É verdade. Pegando carona aí, né? A gente vai pegando carona de um, de outro e vai falando. Como o Bruno perguntou aí da pandemia, e é isso que Léa disse mesmo, aumentou. Eu não sei dizer os dados de Pernambuco, mas eu fiz uma pesquisa e vi que ela falou do Rio Grande do Sul, né?
que aumentou mais de 70% os casos, os registros de violência doméstica contra a mulher. Em São Paulo, houve um aumento de 44,9%, ou seja, quase 45%. E no Rio de Janeiro, um aumento de 50%. Os números de feminicídio também aumentaram. E aí você vê que é uma coisa tão enraizada na sociedade que, veja, é normal que as pessoas, ao estarem mais tempo em casa, fiquem mais ansiosas, mais angustiadas, mais preocupadas. Mas, veja, foi só o fato, no caso do homem, né, porque a violência doméstica é do homem para a mulher, assim, a grosso modo, né? Tem umas discussões que o Tiago falou no início, mas, assim, regra geral é a violência praticada do homem contra a mulher, e ela aumentou. Ou seja, o fato do homem ter ficado em casa. Aí eu estava lendo que tem algumas justificativas. Não, é porque ele está aperreado por causa do emprego, desempregou, a renda diminuiu. Mas isso é justificativa para você agredir, para você bater? Isso a gente está falando do aumento nos registros, nos casos que foram registrados no boletim de ocorrência. Fora aqueles, o que a gente chama de subnotificação, dos casos que nem são registrados, né? Então, veja, mas o fato de eu estar de cabeça quente, aperreado, com a conta, isso por si só é motivo que justifique a agressão, eu bater no outro, aí porque eu estou de cabeça quente, não estou saindo para o futebol, não estou saindo para tomar minha cerveja com os amigos, aí é a forma de eu extravasar, de eu liberar meu estresse, minha preocupação, é agredindo. Você não vai sair no meio da rua batendo em todo mundo, não vai estar comprando briga, né? Via de regra. Então, assim, para você ver como é uma coisa tão naturalizada, né, entre aspas, como Léa falou, está tão naturalizada nos costumes da nossa sociedade desde muito tempo, e aí o fato do homem ter ficado em casa aumentou o número dos registros. Quer dizer, não, a mulher é a minha... esqueci, quando a gente está lutando boxe, né? Meu saco lá de pancada. A mulher é o saco de pancada. E não é bem assim. Por isso que a gente precisa desconstruir isso, né? E como cristãos, a gente está trazendo essa proposta, né? Então, você, mulher, não aceite isso, porque Deus não quer isso para você. Ah, porque eu estou casada, porque eu sou da igreja há muito tempo, as pessoas vão me julgar, não sei o quê. Deus não quer. Família é projeto de Deus, sim, mas uma família conforme Deus planejou, onde aqueles que a formam se amam, se respeitam, se protegem, né, se cuidam um do outro, e não uma família onde um é agressor e o outro é agredido, né, onde um é vítima, o outro é agressor. Então, isso certamente não é projeto de Deus. Eu falo isso seguramente. Não é projeto de Deus para a sua vida e para a sua família. Então, quando o Tiago estava falando das medidas protetivas, né, como ele estava dizendo, se você presencia uma situação de agressão, de violência doméstica, você pode ligar para o 190, que a polícia militar vai lá e leva para a delegacia. Então, assim, se a pessoa for pega praticando o crime e levada para a delegacia, ela vai ser autuada em flagrante, né? E vai para a audiência de custódia e aí vai ser com o juiz. Se ele não puder ser autuado em flagrante na hora, a mulher foi na delegacia denunciar, mas ele conseguiu se evadir, conseguiu fugir, o procedimento policial vai ser feito, né? As medidas vão ser adotadas e ela pode pedir naquele momento as medidas protetivas que vão ser encaminhadas ao juiz, e o juiz defere. Entre essas medidas protetivas, eu acho que o Tiago pode até falar melhor, tem o agressor se afastar do lar, sair de casa, não poder se aproximar tantos metros da mulher. Agora, a grande angústia, sem dúvida, das mulheres é porque ela sabe que a polícia não pode estar com ela 24 horas, né? E aí vem justamente o medo de, não, o juiz vai deferir a medida protetiva, mas eu vou ter que continuar pegando ônibus para ir trabalhar, ele pode me esperar na espreita. Então, acho que essa é a maior angústia. Mas algo tem que ser feito, né? Aceitar isso, porque você diz, não, se eu for sair, ele vai me matar. Mas você ficando, ele está lhe matando todo dia um pouquinho. E quem garante que ele não vai efetivamente lhe matar
hoje ou amanhã, você também continuando em casa. Né? Quando o Tiago falou assim, que alguns crimes, que foi o que Jonathan perguntou, precisa que a mulher represente, no caso de crimes como ameaça, né, Tiago? Difamação, né? Aí precisa que a mulher vá lá e diga, não, eu quero que ele seja, deixa eu falar um termo mais didático, eu quero que um processo seja instaurado contra ele, vamos dizer assim. No caso de lesão corporal, como o Tiago disse, ou crime sexual, se conseguir pegar, levar ela para a delegacia, ou um vizinho denunciar, alguém denunciar, e mesmo que chegue lá, ela diga, não, mas ele estava de cabeça aqui, então eu não quero que faça nada, não. Nestes casos de violência física, vai ser instaurado o procedimento policial e ele vai ser, sim, autuado em flagrante. E não cabe fiança, né, Tiago? Não, ele não vai pagar fiança e ser liberto, não. Não é isso? Não. Dependendo da pena, cabe fiança, sim. Cabe no fiança. Caso de lesão corporal, de agressão física. Cabe fiança. Vai ser instaurado o procedimento, ele vai responder, independente da vontade da vítima, mas cabe fiança. A não ser que a autoridade... Mas a fiança na delegacia, não, né? Não, cabe. Cabe fiança na delegacia, cabe. Tá. Mas, assim, dependendo do histórico, dependendo de como se deu essa violência, geralmente tem algum outro crime atrelado, né? Não é só violência, tem também uma ameaça. Então, se a pena passar um pouquinho mais alta, então, se o delegado pelo histórico entender que não cabe, ele pode fundamentar e não arbitrar fiança. Mas a lei, ela deixa abertura para caber fiança, sim. Tá. Então a ideia é que, porque assim, eu também ouvi, talvez o Joedna tenha ouvido isso também, que a Lei Maria da Penha é uma lei que é inafiançável, né? Então, isso não é verdade. Não, ela cabe fiança, sim. Pelo que eu entendi, alguns casos cabe fiança. Viu? Assim, ela mudou algumas coisas. Por exemplo, a lesão corporal, a Lei Maria da Penha não diferencia lesão corporal de leve de lesão grave, gravíssima, entendeu? Agrediu a mulher, deixou marca, é lesão corporal. A Lei Maria da Penha não diferencia isso. Aí, se for no caso como era antes, tem essa diferenciação. Assim como no caso, teve a pergunta anterior aí, se o homem for vítima da mulher, aí sim vai verificar se a lesão foi leve, se foi lesão grave, mas no caso da Maria da Penha, que quando se trata de lesão corporal, toda lesão, ela vai ser lesão, independente da vontade da vítima, o procedimento tramitar, mas ela cabe fiança, sim. Até porque se a gente for parar para pensar, quem dá um tapa ou um empurrão, pode dar um burro, pode quebrar um dente, pode fazer qualquer outra coisa, né? Então, é algo que, se a gente parar para refletir, não se aplica a Lei Maria da Penha, mas que deveria ser aplicado de modo geral, né? Porque eu acho que a violência física é o estágio mais absurdo, né, da violência, né? Porque, geralmente, quem passa por uma violência física, ela já passou pela violência simbólica, psicológica, moral, muitas vezes patrimonial também, né? Enfim, já passou por todos esses estágios, essas violências, né, de modo geral. Então, para todos os efeitos, eu acho que a nossa Constituição, assim, tem muita coisa para evoluir em relação à construção de proteção, né, dos direitos. A gente tem muitas lacunas ainda que deixa a desejar. E quando eu falo isso, eu não estou falando só do âmbito da mulher, né, porque a gente sabe que as medidas protetivas, elas existem, mas elas particularmente, né, pelas experiências que eu tenho visto, ainda deixam muitas lacunas, né, muitas mulheres, mesmo com medidas protetivas, conseguem ainda serem alcançadas pelos autores de violência, né, pelos seus ex-cônjuges, e o feminicídio acontece, né, então não é uma garantia, né, 100%. Né? Esse é o ponto, né? A gente tem as medidas, mas elas não são tão eficazes quanto deveriam, né? Então, também a gente destacar que a gente também não pode
prometer mundos e fundos diante da lei, porque a lei, ela promete, mas ela, na prática, na realidade prática, ela ainda deixa a desejar, infelizmente, não somente para as mulheres, mas para as pessoas de modo geral. Proteção no Brasil ainda é algo que precisa evoluir. Particularmente, esse é o meu ponto de vista. Deixa eu fazer só uma observação aqui. Se a vítima tiver medida protetiva de urgência já deferida, aí não cabe fiança, nenhum tipo de crime. Por exemplo, a mulher tem medida protetiva de favor do companheiro. O companheiro a ameaça. Vou matar você. Ele é pego. Então, não cabe fiança. Mas por que não cabe fiança? Não cabe fiança porque ela já tem a medida protetiva de urgência, entendeu? Então, quando a mulher tem medida protetiva de urgência, aí é até um tipo penal, é um crime mais recente. Se tiver medida protetiva, descumpriu aquela medida, mesmo que ele não esteja fazendo nada, esteja só na frente da casa dela. A juíza determinou. O seu companheiro não pode ficar a 50 metros da sua casa. Passa uma viatura, está o camarada lá, na frente da casa da companheira. Ele é detido, não cabe fiança. É bom falar isso aí mesmo, porque, inclusive, muita gente acha que há uma rigidez, né? Muitas pessoas que não compreendem o funcionamento da própria lei, das medidas, acham que há uma rigidez muito grande, porque não conseguem perceber a dinâmica e o funcionamento do feminicídio em si. Né? O feminicídio não é algo, no geral, que acontece, mas não é algo, no geral, que não é premeditado, tá? Na maioria dos casos dos feminicídios que acontecem no Brasil, são premeditados. A maioria dos casos, pelo menos o que eu tenho acompanhado aqui, são casos que, no caso, a companheira decide abandoná-lo, decide sair daquela relação, ela comunica isso, e esse é um grave erro das mulheres que vivenciam situações de violência. Elas não devem comunicar isso para o companheiro, que elas querem sair da relação, elas devem sair na surdina, fazer um planejamento, tá? Isso é uma recomendação, né? Porque há, de fato, um desequilíbrio aí do agressor, né? Porque até então ele tinha todo o controle sobre aquela pessoa, e a partir do momento que ela diz que ela vai embora, ela vai sair daquela situação, ela já está dando para ele as ferramentas para que ele consiga sair, entende? Então, se você, né, de repente, alguém que está assistindo, né, está sofrendo uma situação dessa e quer sair dessa situação de violência, não comunique. Se planeje, se organize para ir embora sem comunicar, tá? Porque você tem grandes chances, e aí são os dados que dizem 70 vezes mais chances de você ser vítima de um feminicídio. Né? Então, ele pode arquitetar, inclusive, né, te manter, de repente, em cárcere privado, né, impedir a tua saída, chantagear com filhos, envolver outras pessoas, fazer uso até de vídeos, né, de filmagens, né, suas, né, que expõem a tua nudez ou o teu corpo, né, para tentar te impedir de sair daquela relação. Então, para todos os efeitos, é importante destacar essas coisas, porque parecem, né, que estão muito distantes da nossa realidade, mas não estão. E aí, de repente, até você não sofre, mas você conhece alguém no seu trabalho que sofre essa situação, então você já sabe, né, o que dizer para essa pessoa. Né? Não comunica nada para ele. Se planeja, se organiza e sai de casa. Né? Se você vive com ele na mesma casa. Se você vive num relacionamento de namoro ainda, que não mora com a mesma pessoa, com o mesmo teto, viaja, planeja uma viagem, se puder, né, para sair, para ir embora para outro estado, de repente, para outro município, sem comunicar as pessoas, né, a não ser as pessoas muito próximas a você, e tenta proteger essas pessoas o máximo que tu puder, porque isso vai evitar, de fato, que essa tragédia ela tome outras dimensões e outras proporções. Ótimo, boa dica mesmo, muito boa essa fala, Léa, que quando a pessoa quer sair de um relacionamento abusivo, ela não diga que vai sair, ela planeje para sair. Isso. Passando para a próxima, eu queria saber de vocês. Tem um ditado aí que fala que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Mas e aí? Para quem presencia um caso desse, qual a instrução que deve ser feita? Como eu falei, né? A própria lei da Penha, ela fala que a violência doméstica contra a mulher é uma questão de direitos humanos. Então, todos têm o dever de trabalhar
no sentido de evitar, reprimir ou ajudar a cessar essa violência, né? Então, um canal que eu sugiro é o 180, que você pode denunciar anonimamente a violência, e aí a denúncia vai para a delegacia mais próxima para ser apurada a situação. Ô Tiago, desculpa. Não, pode falar. Se você não lembrar agora, vai pensando aí para daqui a pouco você falar. De alguma situação, assim, pontual, concreta, que você já atendeu na delegacia, que você achou, ou que te chocou, ou que você disse, não acredito, isso é tão banal, isso é tão absurdo, que eu não acredito que a pessoa foi agredida por isso. Eu sei que, como você disse, né, nesses 7 anos lá na Delegacia da Mulher, vê tanta coisa que a gente acaba até se perdendo, né? Infelizmente, acaba ficando uma coisa até rotineira. Mas se você não lembrar agora de imediato, à medida que for vindo outras falas, vai pensando aí só para falar para a gente aí. Veja só, Joedna, a polícia, a Delegacia da Mulher, a do Recife, ela trabalha muito. Só que a polícia ela tem alguns limites. Ela tem que trabalhar com a lei, tem que ter o crime, e trabalha em cima da lei. E a gente tem a limitação, né? A limitação de quantitativo humano, material, para poder investigar. Mas a Delegacia da Mulher, ela trabalha muito. E, assim, como eu falei aqui, por dia, são cerca de 15 a 20, até 30, a 35 registros de ocorrência. E, assim, tem casos, assim, realmente fúteis. Por exemplo, o companheiro deu R$30 para a companheira comprar uma cerveja de tal marca. Ela trouxe uma cerveja mais barata. Aí levou um soco no rosto. Pronto, e aquilo para ele não foi errado. Entendeu? Isso aqui é só essa briga de marido e mulher mesmo. É só entre a gente, tudo certo. E muitas vezes a mulher também acha isso normal. E fala, ele fez isso porque ele bebeu. Quando ele tá bom, ele trabalha. Então, assim, a gente sabe que isso não é normal, né? Porque não é a bebida que vai transformar. A bebida ela pode vir a revelar, mas não vai transformar o agressor, não é isso? Pois tem até um comentário aí de uma pessoa que está falando justamente sobre isso, né? Que você já ouviu muito a frase, ele é uma ótima pessoa, mas quando bebe se transforma. De fato, aqui a situação aqui. Essa questão do uso de substâncias psicoativas, do álcool, das drogas de modo geral, elas são gatilhos, na verdade, para aquilo que já existe. Né? A gente não pode dizer que a pessoa bateu na outra por causa, né, do uso do álcool. Né? Na realidade, ele já é uma pessoa com características, né? É muito comum, por exemplo, que os homens eles têm uma tendência a implodir as emoções, a não falar sobre as emoções, enquanto que as mulheres conseguem fazer isso. E aí usa como o pretexto, né? Usa como prerrogativa o uso do álcool ou de outras drogas para externalizar a agressividade que está ali contida. Mas ela existe. Né? Ela existe, ela só precisou, né, do álcool para poder ser externalizada. E que, na realidade, nem sempre é necessário o uso do álcool. Né? A gente escuta muito recorrente, né, que foi o álcool em si, porque quer tirar a responsabilidade da vítima e colocar sobre o álcool. Né? Não foi o álcool, não foi porque ele quis fazer, não foi porque ele é uma má pessoa. Né? Esse é o discurso que, no geral, se apresenta, né? Alguém mais? Joedna? Jonathan? Não, Bruno. Tem umas perguntas. Tem uma pergunta aqui que, inclusive, está na tela para vocês. Eu acredito que tem essa pergunta e tem mais uma aqui que é do pastor Denis. Mas enquanto você faz essa aí, eu vou procurando a dele aqui. Na verdade, essa aí eu acho que é um pouco do que Léa acabou de falar, mas se alguém pode incrementar aí. Eu acho que foi a informação que ele trouxe. Que Léa tinha falado, acho que sobre o Rio. Sim, perfeito. Assim, ele trouxe uma sobre aqui. Reportagem. Isso. Quer falar, Tiago, alguma coisa aí?
Não, acho que a gente... Estou vendo a pergunta aqui do senhor Fábio Roberto, acho que a gente já respondeu, né, o que ele está querendo saber, né? Inclusive, eu até acho assim, quando se fala de problema social, a gente vê muito a questão do crack com relação às drogas. Mas o que eu percebo na violência doméstica com a mulher é que o problema é o álcool. O álcool é o grande problema. E é interessante também a gente pensar que o álcool, né, tem uma relação também com a codependência. No caso, a pessoa que é alcoolista, né, o homem que é alcoolista, no geral, a mulher é codependente. Tá? Inclusive, os próprios estudos sobre codependência, sobre dependência emocional, surgiram a partir dessa relação disfuncional entre o cônjuge alcoolista e a mulher, né, desse cônjuge, essa companheira. Né? E aí é uma relação disfuncional que se complementa, né? Aquela pessoa que é agressiva com aquela pessoa que é passiva, né? Então acaba que, de fato, eles se complementam nesse sentido aí, essa relação disfuncional acontece. E é importante a gente destacar isso, porque muita gente desconhece e acha que realmente as pessoas permanecem nessas relações, né? Inclusive do uso abusivo do álcool, como escolha propriamente. Eu escolho, né, permanecer assim. A gente tem que entender que existe a escolha, mas existe também uma coisa chamada dependência química, tá? E que a gente não pode ignorar. Existe uma dependência química fisiológica que o corpo realmente demanda aquela substância e a pessoa está em dependência, né, química, ela precisa de um tratamento, não só do ponto de vista psicológico, mas um tratamento também, né, médico, né, para poder se livrar desse abuso, dessa necessidade de abuso dessa substância. Certo. Então, a hora está passando, né? O assunto é, como a gente tinha falado, o assunto ele é bem extenso e o tempo passa rápido, a gente precisa finalizar, né? Mas antes eu queria só fazer uma última pergunta, né? Antes da gente fazer as considerações finais, onde cada um vai ter a sua oportunidade de fala, né? E essa pergunta, eu queria que vocês ficassem à vontade para comentar, né? Sobre qual a importância, né, na prática das igrejas, do povo cristão, enfim, em si, né, se engajarem nessa luta contra a violência doméstica. Né? Que mensagem, né, ela pode passar com essa atitude, com esse engajamento nessa causa, digamos assim? Bom, inclusive, Bruno, essa sua pergunta... Só antes de Joelita responder, inclusive essa pergunta de Bruno, ela tem sentido com essa outra pergunta que é da Sandra Cavalcante, que é como podemos ajudar essas mulheres psicologicamente, no caso, como igreja, né? E aí, pode ficar à vontade, Joelita. Pronto, eu vou começar falando e depois vocês vão falando também. Na verdade, eu acho que o primeiro passo é a gente ouvir, saber ouvir e dar credibilidade às mulheres, porque muitas vezes nós julgamos muito, né? E às vezes porque aquela pessoa não tem um perfil de agressor, não bate na mulher, mas ele pratica uma violência emocional, psicológica. E aí, como quem está de fora não sabe, não vê, porque na maioria das vezes as mulheres não relatam, sobretudo dentro, né, de comunidades cristãs, evangélicas, o que acontece? Então, muitas vezes a gente acaba dizendo, não, isso é exagero. Essa pessoa não estava em situação de violência doméstica, não. Está vendo que o homem é um trabalhador, só trabalha e é de casa para o trabalho e para a igreja, né? De casa para o trabalho e para a igreja e não sei o quê. Mas, às vezes, a pessoa não tem conhecimento da convivência lá, né? Do dia a dia. E muitas vezes, né, a violência psicológica, quando ela não evolui ainda para o último estágio da violência física, muitas vezes ela desperta na mulher pensamentos suicidas, desejo de suicídio. Por quê? Porque ela olha e diz, não, mas meu marido é crente, no caso aqui trazendo para nós, né? Ou ela também é evangélica, não é casada com um evangélico, mas diz, eu não posso denunciar,
isso não é de Deus, eu não posso ir numa delegacia, né? E aí ela vai ser escândalo, e ela vai ficando ali até que ela diz, sabe de uma coisa? A solução é eu fazer alguma coisa contra mim, contra a minha vida, né? Então, assim, isso é um processo. E muitas vezes nós, como cristãos, né, precisamos desenvolver, e é isso que a gente sempre fala muito, a empatia, né? Se colocar no lugar do outro, julgar menos e ouvir mais, né? Participar mais. Então, assim, dar credibilidade ao que essa pessoa está dizendo. Não é que a pessoa vai chegar aqui, meu marido fez isso. Não, você vai ponderar, você vai avaliar. Mas, assim, e se for uma situação também de violência física, não tem o que ponderar, não. Aconteceu e pronto. Mas aí você vai buscar ajuda. Como nós podemos ajudar? Ouvir, chamar alguém da igreja. Ouvir. Não só o pastor, pode ser alguém da igreja com quem você mais confia, com quem você mais... Às vezes você sente vergonha de procurar o pastor da sua igreja, de procurar uma determinada pessoa, mas você tem uma amiga, tem um amigo ali com quem você pode partilhar. Então, o primeiro caminho é a gente saber ouvir, né? Acolher, na verdade. Acolher essa situação, porque geralmente quando a mulher vem falar, já tem se prolongado muito, ela não busca ajuda num primeiro momento, ela vem numa situação que vem se arrastando durante muito tempo, e aí você procurar as ferramentas. Se for o caso, procurar apoio, uma delegacia de polícia, procurar apoio psicológico também, né? Às vezes você não tem aquela formação, né, na área, mas você pode ouvir, às vezes o que a pessoa precisa é ser ouvida, é alguém que dê credibilidade ao que ela está passando, né? E aí você vai buscar as ferramentas, como já foi dito, tem o 180, né, que é um serviço nacional de denúncia, tem o 190, que é o da Polícia Militar, que é quando a agressão está acontecendo, ou mesmo que não esteja acontecendo a agressão naquele momento, você pode ir em qualquer delegacia mais próxima de sua casa para fazer o registro, certo? E como Léa já falou, busque ajuda. Eu sei que não é fácil o recomeço, né? É muito difícil, sobretudo quando se tem filhos, como o Léa já falou, às vezes ele ameaça o filho, enfim, e a mãe teme muito por isso. Mas, assim, eu acho que o primeiro passo para nós ajudarmos é ouvir, é acolher, né? Muitas vezes o homem já reproduz um comportamento que ele presenciou no lar dele, né? Ele precisa buscar ajuda também e se curar, mas não é você que vai ficar ali achando que o seu amor vai ser suficiente para curar os momentos de agressividade dele, os momentos de explosão, né? A falta de companheirismo, a falta de cuidado. Não é só, não, mas ele bota a feira dentro de casa, isso é suficiente. Isso é importante, mas não é tudo, né? Até porque Cristo, ele nos amou e nos valorizou independente, né, da nossa cor, da nossa classe social, de ser homem, de ser mulher. Então, é importante que a gente tenha muito isso em mente. Como igreja, nós podemos ajudar, sim. Não vamos achar, está causando escândalo para a igreja para denunciar. Tem casos de mulheres que são agredidas, que o homem bate na mulher, né, dentro de casa, amarra no pé da mesa, e na igreja é outra pessoa. Como é quando vai visitar parentes, amigos, é outra pessoa. Mas não tenha medo, você não está sozinha. Busque ajuda de alguma maneira. Se você não tiver como ligar, compartilhe com uma amiga, né? Dê um jeito para fugir dentro de casa. Se você não conseguir, mande uma mensagem, alguma coisa, mas faça. Não fique refém dessa situação, porque não é isso que Deus quer para você. Já tivemos algumas situações lá de irem líderes religiosos, irem, por exemplo, pastores, e acompanhar alguém lá, uma mulher que foi denunciar ser vítima, e o que eu escutei algumas vezes foi dizer assim, mas eu estou desconfortável, porque são dois membros da igreja, eu conheço os dois, gosto dos dois, mas aí, como a pergunta aí foi no âmbito da igreja, então eu acho que só o fato desse pastor ir com essa vítima na delegacia, ele já fez o papel dele. Ele ouviu a história,
a conduziu até lá, porque talvez muitas pessoas não estejam querendo se livrar de certos dogmas, ou até vergonha, para poder comunicar essas situações. Então, assim, como igreja, eu acho que a quem tomar conhecimento, aos líderes, seja qual igreja for, eu acho que o papel é orientar a pessoa a fazer o correto, ou pelo menos incentivá-la a fazer isso, acompanhar, como esse pastor fez. Pois como a Edna já bem pontuou, né? O acolhimento, a escuta livre de julgamentos é a principal ferramenta para você ajudar. Você pode pensar, mas eu só estou ouvindo a pessoa, não posso fazer nada pela pessoa. Você já está fazendo. Porque a partir do momento que você, você não invalida o discurso da pessoa, né, da mulher que está ali sofrendo violência, que você não invalida, você escuta e acolhe aquele sofrimento que está ali se mostrando presente, você já está ajudando muito. Né? Porque o que acontece, no geral, é que as pessoas que estão envolvidas com essa mulher e com esse casal, de modo geral, sempre acham que briga de marido e mulher vai se resolver, né? Dá-se um jeito e que não tem problema, que foi só um lapso, quando, na realidade, muitas vezes essa mulher só vem a denunciar quando a situação já está insustentável, tá? Então, assim, é importante isso. Tem uma pergunta que eu achei interessante, que casa com o que eu estou falando aqui, e com o que Joed e Thiago já falaram, é que tem um critério que diz assim, no campo da ética cristã, um pastor ou líder, quando informado de violência doméstica, em seus gabinetes ou aconselhamentos, tem o dever de denunciar ou manter o sigilo pastoral da confissão. Eu vou falar com base na conduta, né, de um profissional de psicologia, tá? E a conduta do profissional de psicologia, em casos onde há infração da lei, seja ela qual for, seja uma criança que foi vítima de violência sexual, algum tipo de abuso, ou seja, uma mulher que está em situação de violência, que eu já atendi, por exemplo, a gente tem o dever, né, de fazer essa comunicação, né, principalmente quando a pessoa que está sofrendo a violência, ela não está, né, como é que eu posso aqui pontuar de uma forma mais didática, quando ela não está no seu mais perfeito estado, né, de consciência, tá? Quando essa pessoa está num estado profundo de agitação e de perturbação mental, que ela não está mais nem conseguindo raciocinar direito, né, de tão apavorada, de tão, né, assustada com o que está acontecendo. Então, o nosso dever enquanto profissional é de realmente, inclusive, oferecer esse apoio, esse acolhimento presencialmente com essa mulher vítima dessa violência, a gente ir com ela, né, de repente até, se for o caso, para uma delegacia, né, oferecer esse apoio lá presencialmente, tá? E a gente tem que denunciar, sim, né, quando se trata de qualquer coisa que infrinja a lei, existe a possibilidade, existe o dever, na verdade, esse é o nosso dever ético, né, a gente tem que ir de acordo com a lei e não contra ela, né? Então, a gente quebra esse sigilo ético em proteção, em defesa dessa pessoa, em proteção da vida, porque a gente está colocando em risco a vida dessa pessoa se a gente se omite e não denuncia, tá? Então, a gente precisa incentivar essa denúncia, tá? E se essa pessoa solicitar o nosso atendimento, a gente vai com a pessoa até para a gente oferecer esse suporte. Né, de repente, se a pessoa não tem uma pessoa que possa ir com ela, a gente pode oferecer esse suporte, não há nenhum problema nisso. Pelo contrário, na realidade, essa deveria ser essa é uma importante questão que Eric coloca, mas que não deveria se limitar apenas ao âmbito, né, pastoral, mas de modo geral, na vida, né, a gente sempre tem que lutar em favor, né, dos menos favorecidos, dos que estão menos cedos. Isso, inclusive, é bíblico. Tá? Então, se uma pessoa está passando por uma situação, né, em que ela está sendo colocada em risco, a vida dela, né, a proteção dela, a saúde física, moral, etc., a gente precisa ir em favor dessa pessoa, contribuir para que ela possa ser protegida, né, de alguma forma. Amém. Vamos, por mais que a gente queira estender, infelizmente a hora vai chegando, vai passando, estamos chegando já a quase 2 horas de live, e o assunto ele é bem extenso, a gente tem observado isso, o povo está interagindo, está mandando as perguntas, e eu quero agradecer a cada um de vocês que estão interagindo, mandando as perguntas, comentando, né?
Mas vamos agora às considerações finais, né? De antemão, eu estou muito feliz com essa oportunidade, com a presença de todos vocês, mas vou deixar vocês falarem antes, tá bom? Então, considerações finais, fiquem à vontade aí. Eu vou ser bem breve, porque eu me estendo muito, então eu vou ser bem breve, que é para os outros falarem, já que a hora está avançada. Quero agradecer a todos, viu, que estão participando dessa live conosco, nossos telespectadores. Eu estou aqui com o computador ligado, eu estou vendo que tem uma série de perguntas aqui, está chovendo perguntas, e que, graças a Deus, né, mas que, infelizmente, nosso tempo não vai permitir responder uma a uma. Depois, se a gente tiver um tempinho, a gente depois vai lá responder na página da igreja. Mas agradecer a Leia, né, por ter aceitado nosso convite, e a Tiago também, né, vocês enriqueceram muito, assim, a nossa live hoje, o nosso debate, cada um na sua área de atuação, assim, enriqueceu muito. Eu tenho certeza que foi muito esclarecedor para quem está nos ouvindo. Deus abençoe vocês e obrigada a todos. Eu agradeço a vocês a oportunidade, né? Eu me sinto privilegiado em ter escolhido, ter sido convidado por Joedna, e eu espero que eu tenha contribuído um pouco, né? Se restar alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, através de Joedna me conhece, e eu queria só ressaltar a questão do como a mulher pode contactar o serviço, né? Como eu já disse aqui, o 180, ele é o Serviço Nacional, pode ser um terceiro comunicando, o 190 é quando está ocorrendo a situação naquele momento, e a delegacia que a mulher deve ir é a delegacia de onde está ocorrendo a situação. Por exemplo, a delegacia da mulher de Recife, a polícia de Recife. Se o caso está ocorrendo em Jaboatão, ela tem que ir à delegacia da mulher de Jaboatão. No mais, eu agradeço. Um abraço a todos e fico muito feliz com a oportunidade. Eu queria só lembrar que uma coisa que eu recordei agora, existe também a possibilidade dessas mulheres em situação de violência recorrerem a abrigos, tá, gente? Se essas mulheres precisam sair de casa, elas podem recorrer a um abrigo, né, público, né, e no caso, essas casas que funcionam como abrigos têm um endereço sigiloso, né, ninguém pode saber, no caso, onde essa mulher está, e aí ela pode ficar nesse abrigo até ela conseguir, de repente, arrumar um emprego, ela conseguir se estabilizar e conseguir ir para seu lar, de fato. Então, ela pode ficar nesses abrigos temporários, né, até conseguir se restabelecer e fugir, né, enquanto não se resolve a situação com esse autor de violência. Então, só para lembrar disso aí, porque eu acho que isso é um ponto importante que a gente acho que esqueceu de pontuar. Né, Tiago? Eu acho que, se eu não me engano, é a Casa Clarice Lispector, né? Isso. Esse serviço de abrigo, ela solicita na delegacia. É um serviço da Secretaria da Mulher. Então, ela vai à delegacia, quando ela registra a ocorrência, ela solicita o abrigo. A gente entra em contato com o pessoal do abrigo, que fala diretamente com a vítima. Esse abrigo, inclusive, nem a polícia sabe o endereço dele, e a mulher fica abrigada o tempo que for necessário. Isso. Exatamente. Só para destacar isso. É isso, gente. Eu agradeço por vocês terem me convidado, né? A contribuição. Sou tagarela, vocês já sabem, mas agradeço muito e espero também ter contribuído de alguma forma, né, com o conteúdo. Jonathan, isso aí foi muito, para mim, foi muito esclarecedor, como foi os comentários aqui no Facebook. A gente bateu aí picos aí no Facebook, pessoas interagindo com a gente, isso é muito bom, porque fortalece ainda mais o debate. Eu agradeço aí a Léa e ao Tiago, né, que foram nossos convidados aí. A Léa eu já conhecia, o Tiago estou conhecendo agora, né, e você que gostou, esperamos vocês, né, na próxima live aí, se Deus quiser, com outro tema também bastante importante para todos nós. Muito obrigado aí. Gente, obrigado. Meu muito obrigado, né, Tiago, Léa, que foram nossos convidados aqui, são sempre convidados, né, para estar conosco aqui, né, Joedna e Jonathan, que fazem parte dessa bancada. Vânia não pôde estar hoje, porque Vânia estava no outro compromisso, mas ela estava acompanhando aí também, né? Só antes de encerrar, eu queria compartilhar Provérbios 17:15, que fala aqui: o que justifica o perverso e condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Ou seja, nós temos essa responsabilidade social,
A gente não pode só observar a coisa, ver que a coisa está errada ou está caminhando errado e a gente fica omisso. Diante de Deus, a gente é tão culpado como aquele que praticar o ato. Tá bom? Então, isso vale para a nossa reflexão, isso vale para que a gente entenda que, como igreja, nós precisamos ter essa responsabilidade social, sim. Tá bom? Jonathan, para finalizar, vamos fazer essa oração para a gente encerrar aqui. Amém, Bruno? Então vamos orar aí, apresentando a Deus. E eu queria que você apresentasse, você vai orar com a gente aí, apresentasse essas pessoas, né, que estão passando por esse momento turbulento de violência doméstica e que elas criem coragem, né, de denunciar, tá? Então a gente vai apresentar a Deus essas pessoas que sofrem esse tipo de violência também. Deus maravilhoso, muito obrigado, Pai, porque o Senhor esteve presente aqui nesse lugar. A tua palavra diz que onde tem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor estará presente no nosso meio. Nós cremos que tudo que foi abordado aqui foi para proveito nosso, de sociedade, de cada pessoa que está ouvindo aí. Foi muito proveitoso, Senhor, e que o Senhor possa abençoar essas pessoas que sofrem esse tipo de violência, que o Senhor possa abrir a mente dessas pessoas, dessas mulheres, para que elas possam tomar uma atitude, porque o Senhor nos chamou para ser vivo e fazer a tua obra, Senhor, não para sofrer violências em casa, na rua, seja qualquer tipo de violência. O Senhor nos chamou para fazer a tua obra e ser feliz, Senhor. Muito obrigado por tudo, obrigado pelos nossos convidados que o Senhor nos proporcionou esse momento aqui com eles, e queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigado e até a próxima. Tchau, obrigada. Tchau.